bem-vindos ao primeiro capítulo do Papo com o Especialista. Um projeto pensado com muito carinho para que vocês, pais, possam ter um canal direto com diversas especialidades pediátricas e sanar algumas dúvidas. Temos o prazer de contar com a presença do Dr. Yuri Nascimento, médico, pediatra e pneumologista pediátrico, que vai ajudar a gente a responder algumas perguntas. Obrigado, Magá, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Então, vamos lá, manda brasa. Como que vai funcionar esse quadro agora? Nós ficamos muito Bastante. felizes Sim. com o engajamento de todos vocês e acabamos selecionando os temas mais relevantes em alguns blocos. Então, o nosso primeiro bloco é sobre lactente sibilante. O que é um bebê chiador, Yuri? Então, um bebê chiador, né, que é um termo já um pouco mais antigo, hoje a gente chama muito de, né, síndrome do lactente sibilante, né? Sibilo é exatamente isso, que é o chiado, né? O sibilo é o chiado. Então, o sibilante é aquela criança que chia, né? A gente caracteriza como aquela criança que teve mais de 3 episódios nos primeiros 5 anos de vida, né, como um lactente sibilante. Entendi. E qual que é o tratamento desse lactente sibilante? Basicamente, a gente usa o corticoide inalado e o salbutamol de resgate, né, o broncodilatador aí durante as crises, né? Mas isso vai variar muito ao longo do tempo. Pode ser alguns meses que não use nada e em determinados meses a gente usa por um determinado período de tempo. Isso vai variar de caso a caso mesmo. Entendi. E já que você falou da bombinha, qual a sua opinião sobre o uso direto da bombinha no inverno? Tem algum respaldo? O inverno, né, principalmente aqui em São Paulo, é um período, né, onde a gente vai ter mais infecções respiratórias. Então, dificilmente, numa criança que está pouco controlada, que não está 100%, né, controlada, a gente vai deixar de usar ou retirar ou diminuir a dose desse corticoide inalado durante esse período. Tá certo. E agora a pergunta de milhões. Uma criança, um lactente sibilante, vai ser uma criança asmática? Vale um milhão de dólares. É muito difícil, né? Então existem associações, né, que já foram estudadas de determinados vírus, como o rinovírus, o vírus sincicial respiratório, o famoso VSR, né, lá da bronquiolite, que tem associação quando tem essas infecções depois de ter asma, a fatores genéticos, fatores ambientais. Então a asma é uma doença, né, multifatorial mesmo, e só o tempo para poder dizer. Claro que nas crianças que já vêm desde a primeira infância, tendo essas crises de sibilância, a gente entra com tratamento para prevenir, né, desfechos aí mais graves, né, hospitalização, internação e tudo. Bom, agora a gente vai entrar no nosso segundo bloco, que é sobre a asma pediátrica. Bom, E a primeira pergunta que eu quero te fazer é com quantos anos que eu posso definir asma na criança? a partir dos 4 ou 6 anos, né, a gente já consegue definir um pouco melhor, né? Tem crianças que já conseguem fazer testes objetivos, como a de função pulmonar, né, como a espirometria, por exemplo, né, que ajudam a gente a documentar essa asma. Mas aí, a partir pelo menos de 3 a 5 anos, a gente já consegue dizer se essa criança vai ser asmática ou não. E uma criança asmática, ela vai usar medicamento pro resto da vida dela? Essa é uma pergunta que varia muito também, né? Essa questão de se vai ser asmática para sempre, provavelmente sim, vai ter um pouco mais de resposta que as outras pessoas, né? Em relação aos alérgenos e tudo, mas como eu disse, a asma é uma doença muito heterogênea, muito diferente, né? Em cada fenótipo que a gente fala. Tem pessoas que são mais alérgicas, tem pessoas que não são alérgicas, né? Existe asma não alérgica também. Então, é muito difícil a gente dizer se aquilo vai durar a vida toda ou se vai estar restrito à infância. A maioria está mais restrita à infância e com o crescimento tende a melhorar, né? Toda a questão ambiental, a própria recorrência das infecções respiratórias ali da infância é muito maior. Então, na vida adulta a gente tem um pouco menos isso. A maioria tende a melhorar, mas é uma coisa que a gente não consegue também prever. E, por exemplo, pais asmáticos, tem chance de ter um filho asmático? Sim, a chance é maior, mas não quer dizer, né, que porque você é asmático, seu filho também vai ter asma. Não é não é 100% a chance, né? Mas isso aumenta bastante a chance, né, por os fatores genéticos aí, sim, do seu filho ter uma asma.
Entendi. Uma pergunta muito interessante que a gente recebeu foi sobre o tratamento não farmacológico da asma. Qual a importância do esporte, e entre parênteses, em específico a natação, na prevenção e no controle dessa doença? Bom, é muito importante que todas as crianças se exercitem, façam exercícios físicos, né? Uhum, Acho que tem um esforço conjunto de toda a pediatria, né, para que as crianças saiam de frente das telas, dos celulares, para realmente fazer uma atividade física, né, porque o esporte ele é benéfico tanto do lado social quanto motor e do ponto de vista da função pulmonar também. A natação não foi comprovada de que ela é melhor do que os outros esportes uhum. nesse sentido, né? A gente apoia com certeza a decisão de todas as famílias, né, de deixar essas crianças fazerem esporte, se incentivar o esporte. Mas a natação não é melhor do que outros esportes Entendi, para o asmático, por exemplo. entendi. Bom, já que a gente falou sobre o tratamento da asma que envolve bombinhas, esse vai ser o nosso terceiro bloco. Vamos lá. E a principal pergunta foi: a bombinha vicia? Não é que ela vicia, ela não causa, não tem o poder de causar dependência Química. química, mas quando se trata do broncodilatador, né, de curta ação, que seria o salbutamol, né, o Uhum, famoso Aerolin, que a gente usa bastante nas crises, existe sim um fenômeno que faz com que, quanto maior o uso, uhum. menos ele vai, menos receptores, né? Menos ação ele vai ter com esse uso repetitivo e prolongado, né? Então, Uhum. se uma criança que usa, que tem muitas crises durante o ano e usa essa bombinha de salbutamol várias vezes durante o ano, ela tem um risco aumentado, inclusive de ter, de morte mesmo, Uhum. né? Por asma. Então, é muito importante que sempre que a gente usa o salbutamol, a gente use o corticoide inalado também. Então, hoje em dia não existe mais usar só o salbutamol na crise. A Só gente era ali. usa o corticoide inalado junto sempre, porque ele que sim é o tratamento da asma. E aí, se você está tratando a asma, menos crises você vai ter, menos bombinha você vai precisar usar. Então, assim que a criança Certo. fica bem, a gente já retira ele e deixa só a bombinha que é de tratamento mesmo, que é o corticoide inalado. Entendi. E já que nós estamos falando sobre as bombinhas, existe um limite de puffs que pode ser feito do Aerolin, que é o salbutamol? Boa pergunta. Em tese, a partir até 10, né? Uhum. Na emergência, o médico pode ir lá prescrever, mas já foi mostrado que a partir de 6 jatos não tem muita diferença em desfecho de evitar internação ou de retirar a criança da crise. Então, 6 seria um limite aí Isso. razoável, 10 um limite teórico aí nos casos Uhum. extremamente mais graves. E em casa, a gente costuma deixar 3 a 4 jatos, já é mais do que suficiente aí durante até mesmo um período de crise. Em que idade que a gente pode começar a usar o Atrovente? Na crise, na emergência, o médico pode prescrever sim uma Atrovente. Uhum. Aí geralmente nas crises moderadas a graves. A gente extrapola um pouco, né, da asma e o tratamento do lactente sibilante. Uhum. Na crise, sim, você poderia usar aí uma vez, um ciclo, né, tal qual a gente faz o salbutamol. Mas em casa não tem indicação de a gente manter essas inalações com uma Atrovente em casa, salvo alguns casos e outros específicos para outro uso, como uma salivação excessiva, né? Que a gente usa o Atrovente aí mais para secar a saliva, mas com outras ações. Em relação à asma, não. Não. E então vamos passar para o próximo bloco, que é bronquiolite. O que a gente pode fazer nesse período para prevenir a bronquiolite, Yuri? Uma coisa muito importante é para os pais que puderem, né, adiar um pouco a entrada das crianças nas creches. Tem muitas crianças que já entram aos 4 meses, né, que é quando acaba, infelizmente, a licença maternidade, né, da maioria das mães. Mas os pais que podem adiar, né, essa entrada na creche, ter esse grande convívio, né, de aglomeração dessas crianças menores, isso seria muito bom, né, idealmente. Essa criança só deveria entrar na escola um pouco mais tarde, né. A lavagem das mãos, né, a etiqueta respiratória, sempre que houver alguém doente ou tiver contato com alguém doente, né, usar máscara, sempre a lavagem de mãos e manter a vacinação em dia. Outra coisa que eu gosto sempre de ressaltar é evitar a visita aos recém-nascidos. Ah, isso é importante. Evitar, se você está doente, espirrando, evitar visitar, evitar beijar, evitar pegar na mãozinha. São essas as formas que a gente transmite. E é verdade, né? Quanto mais jovem pega a bronquiolite, mais chances dela de ser grave. Exatamente, né? Porque o pulmão está ali, né, em desenvolvimento, né? Aquela criança, né, tem uma via aérea que ela é muito pequena, então qualquer mínima obstrução já causa
uma perda do fluxo, né, muito importante. Então, o nariz entupido num bebê já pode ser suficiente para ele ficar cansado, né? Exatamente. E já que a gente falou de cansaço, quais são os sinais de alerta para ir para a emergência da bronquiolite? Principalmente o desconforto respiratório ou cansaço, né? Os pais devem observar, muito além da oximetria que muitos pais gostam, né? Eu tenho um oxímetro em casa. A gente não costuma recomendar o oxímetro porque ele engana muitas vezes, né, a gente, tanto para mais quanto para menos também, né? Porque apesar de parecer um aparelho que é de fácil manuseio, mas ele tem, né, tem certas características que dificultam um pouco uma pessoa que não é da área ler. Então, muito mais do que a oximetria é o desconforto respiratório, é o cansaço mesmo. Então, observar, né, aquela criança que está tendo frequência respiratória muito alta, respirando muito rápido, uma criança que não consegue mais mamar, que está muito irritada, chorosa, com as tiragens, né, que a gente chama, então afundando aqui no pescoço, aqui embaixo das costelas, né, fazendo aquelas tiragens, né, aquele afundamento que a gente chama, né, os pais podem observar isso com facilidade. É o principal, uma das principais coisas que a gente precisa realmente observar em casa. Beleza. Vou entrar no último tópico, que é a vacinação. E tema quente agora, quais as indicações e os benefícios da vacina para bronquiolite? Na verdade, é uma vacina contra o principal vírus, né, da bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório, o VSR. Então, é contra esse agente que existe essa vacina. E a gente pode usar na gestante, né, a partir das 32 semanas, a gente pode ser aplicado. Isso vai evitar com que o bebê, né, tenha uma doença grave pelo VSR, né, ou seja, internação, precisa de oxigênio, né, evita esses desfechos graves. Também nas crianças, antes a gente já tinha aqui no Brasil o que chama palivizumab, né, para as crianças de alto risco, e a gente vai ter agora para as crianças saudáveis, né, o niversimab para a gente, que é um outro anticorpo monoclonal, né, que é um outro tipo de imunizante. E todas elas servem para evitar realmente os desfechos graves, né, internação, necessidade de oxigênio. Acho que só para terminar, vamos ressaltar que a vacina da influenza também. Eu queria pedir a sua opinião sobre a vacinação contra a influenza, que está começando a campanha nos próximos dias. Os casos são casos leves, né, mas existem muitos casos graves relacionados à influenza, né, com internação, né. Então, é muito importante que a partir dos 6 meses todas as crianças estejam vacinadas, e todo ano a gente precisa fazer essa vacina porque novas cepas são incorporadas. Então, para manter seu filho bem protegido, né, contra a influenza, é necessário, sim, todos os anos vacinar contra a influenza. Eu sou 100% a favor da vacinação. Eu também, por sinal, já tomamos a nossa. Exatamente. Né? Eu acho importante só ressaltar que a vacinação não previne que você venha a contrair o vírus, mas previne a forma grave. Por isso que é importante todos estarem vacinados. Muita gente fala, eu me vacinei, mas eu tive uma gripe. Tá bom, você teve a gripe, mas você não precisou ser internado. Né? Isso nas crianças é muito mais importante do que nos adultos, óbvio. Então, não é que não vai pegar gripe. A síndrome gripal, né, ela pode ser causada por muitos vírus, né? São mais de 20 vírus respiratórios, né? Mas a influenza causa uma doença que é mais grave. Então, por isso que existe a vacina contra ela, por isso que é importante. Bom, gente, agora finalizamos as nossas perguntas. Muito obrigada pro Yuri por ter topado ser o meu primeiro convidado, por ter aceitado participar dessa minha ideia, e espero ter você presente no próximo capítulo que a gente vai falar sobre asma, tá certo? Mais pra frente a gente vai agendar essa conversa, mês que vem vamos ter outro especialista e eu conto com a presença de todos vocês. Obrigado.